Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre críticas. Mas para chegar nesse assunto eu vou contar um pequeno roteirinho, uma historinha aí que me levou a pensar essa questão e trazer aqui para falar para vocês. Tá rolando aí no Brasil, no governo, a questão das fake news, né? O projeto de lei APL sobre fake news. Como judicializar, como fazer, como legalizar, para responsabilizar pessoas que passem, instituições, pessoas, políticos, particulares, que propaguem fake news. Isso levantou uma questão em aula. Uma das alunas da formação em filosofia clínica é uma comunicadora muito influente na sua região, Rio de Janeiro, em Petrópolis, e região ali da Serra do Rio de Janeiro, e também muito engajada politicamente. E ela trouxe a questão, né, sobre as fake news e trouxe com um exemplo, pois ela viu o vídeo daquele professor de filosofia que eu respondi aqui, mesmo não perguntando nada, sobre a verdade sobre a filosofia clínica, Felício Molinari Moni, não lembro exatamente o nome dele, o sobrenome, devo estar errando, mas também não me importa, porque ele errou tanto com a filosofia clínica que se eu errar o sobrenome dele aqui não vai fazer diferença, mas está lá no, no canal dele do YouTube esse vídeo, que eu fiz uma resposta, mas essa aluna viu um vídeo anterior, de 2 anos atrás, que eu não vi, não conheço, não sei qual é, mas que ele dá informações também completamente erradas sobre a filosofia clínica. Né? Errada no sentido do objeto filosofia clínica, porém, na perspectiva dele, né, ele trouxe essas informações, essas opiniões sobre a filosofia clínica, que quem estuda, quem está na filosofia clínica, de cara vê que é uma bobagem, que ele fala tudo errado, que ele tem um viés cognitivo muito forte, ou que ele simplesmente não pesquisou, não estudou e falou o que ele quis falar na cabeça dele, naquele momento. Muitos filósofos fazem isso hoje, né? A partir desse título de filósofo, acho que podem falar sobre tudo, os tudistas, filósofo tudista. E esses tudistas têm aí os midiáticos e não midiáticos. Esses que aparecem aí como grandes filósofos no Brasil e no mundo, às vezes abrem a boca e só falam bobagem, mas acham que podem falar porque tem o título de filósofo, e filósofo vai falar sobre tudo, o que é uma bobagem pensar assim e falar assim, porque estão passando informações falsas. E aí entra a questão. Essa aluna disse, esse professor que eu vi esse vídeo, de 2 anos atrás, que eu aqui não vi, ela disse, ele deveria ser enquadrado como fake news, deveria ser indiciado nessa nova lei, no projeto de lei que está aí sendo discutida no governo brasileiro. Né? Ela pensa que ele seria um exemplo de que ele está passando informações falsas a respeito da filosofia clínica e deveria ser enquadrado dentro desse conceito fake news. E aí que gerou uma discussão, porque a primeira discussão é saber o que é moral e o que é legal, há diferenças, e como diferenciar uma opinião subjetiva, embora errada, uma bobagem, de uma fake news, uma informação errada de um fato que foi manipulado ou foi maquiado de uma outra maneira para parecer verdade e tirar vantagens sobre isso. Né? Como diferenciar? E a minha opinião, nesse sentido, é que esse professor ele não se enquadra como uma fake news. Porque como diferenciar? Esse é um grande problema sobre a liberdade de expressão, sobre os controles e censuras que um governo pode impor a respeito da liberdade. É uma coisa muito, muito complicada, muito sensível, com fronteiras não claras. Né? E eu tendo sempre a levar a coisa para o lado da moralidade, não da legalidade. Então, para mim, esse professor, por mais bobagem que tenha falado sobre filosofia clínica, agora eu sei que ele falou bobagem em 2 vídeos, quer dizer, ele falou bobagem, duplamente bobagem, ele está enquadrado para mim como moralmente reprovável,
mas não legalmente indiciado. Indiciado não, legalmente, não há ali uma questão legal a ser posta. Ele tem direito a falar o que ele pensa sobre as coisas, né? Por que ele é moralmente reprovável para mim? Por quê? Porque ele não dá a abertura ao diálogo, né? Nesse segundo vídeo aqui que eu vi, que eu respondi, depois que eu fiz o meu vídeo de resposta, um dos meus parceiros de filosofia química colocou o link do meu vídeo de resposta no comentário do vídeo dele e ele apagou. Então, quer dizer, eu também fiz um comentário no vídeo dele dizendo que eu iria responder, ele também não respondeu, não fez nada. Então, para os seguidores dele, no YouTube, onde ele estiver, ele não está dando a chance de que realmente haja um diálogo aberto, proveitoso, para que a verdade, ou mais próximo do caminho da verdade, esteja a discussão. Então, ele simplesmente vai lá, joga o negócio que ele quer, os seguidores cegamente, muitas vezes, aceitam tudo o que ele diz, e às vezes cegamente porque não tem opção, uma opção cognitiva. Alguém que possa dizer um ponto contrário, contraditório, oposto àquilo que ele disse, para que o diálogo seja aberto e as pessoas que estão me ouvindo ele, possam tirar suas próprias conclusões através de diálogos dialéticos. Né? Então, para mim, ele é moralmente reprovável porque parece que é um mau pesquisador, não pesquisou bem, não foi a fontes. As fontes foram só para ele poder falar sobre o que ele pensava, um viés da expectativa, um viés cognitivo daquilo que ele já esperava. O que ele esperava era a luz de como ele lia as coisas, que realmente não estava aberto também após as postagens. Então, ele é moralmente reprovável, não quer dizer que ele tenha que ser legalmente tenha uma ação legal, completamente diferente, né? Isso é uma questão da filosofia do direito. Né? Muitos filósofos do direito vão dizer que a justiça legal positiva nasce a partir dos costumes, do ethos, mas depois ela atinge um certo nível de autonomia que ela não mais necessita fazer esse diálogo com o ethos ou com os costumes, inclusive ela pode fazer uma reengenharia desses costumes através das leis, e aí se torna uma coisa muito perigosa. Ela tem que estar em contato, tem que estar em contato com os costumes, então ela é independente disso, ela carrega uma moralidade, ela não carrega uma moralidade. Sabemos empiricamente, temos frases para dizer isso, né, essa dúvida sobre a legalidade e a moralidade das coisas, que é que nem tudo que é moral é legal e nem tudo que é legal é moral. Eu penso exatamente assim, né? Mais ou menos assim. Né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é juíza e que ela diz, Fernando, eu fico às vezes repensando o meu papel aqui. Porque hoje eu estou decidindo no tribunal se o filho do casal que está separado pode comer carne ou não pode comer carne. Se o filho do casal que está separado vai para essa escola ou para outra. Quer dizer, que sociedade é essa que não pode mais dialogar e que precisa de um tribunal de justiça, de leis para decidir alguma coisa que seria do âmbito familiar? Aquilo que seria dentro do âmbito familiar, que seria moralmente resolvível dentro desse âmbito, está sendo judicializado, legalizado. Uma sociedade altamente legalizada, altamente judicializada, penso eu, que impede a prática moral. Né, em pé, porque a moralidade, nesse sentido que eu estou tentando falar, é a relação das pessoas com as outras pessoas. Não só consigo mesmo, mas com as outras. A moralidade exige a resistência do outro. E a partir dessa resistência, o diálogo, a discussão. Mesmo que ela seja, às vezes, calorosa, mas respeitosa. Então, uma sociedade altamente legalizada, para mim, proíbe a prática moral, a prática ética, para mim, moral e ética, estou falando aqui no mesmo sentido, né? Na filosofia grega antiga, ethos, moralis em latim vem de ethos grego, é a mesma coisa, não faço diferenciação entre ética e moral aqui. Né? Então, esse exercício moral, esse exercício ético, cidadão, é prejudicado quando a sociedade legaliza ou judicializa as relações humanas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante
10 anos da minha vida, formalmente, trabalhei em projeto social, como coordenador de projeto social. E eu tinha professores que trabalhavam diretamente com as crianças, com os jovens, de vulnerabilidade de todas as formas, vulnerabilidade social, econômica, de educação, material, todas, né? E era um projeto esportivo de tênis e a gente vivíamos muito de doação de material esportivo. E às vezes, né, tinha uma turma desse projeto social onde tinha uma raquete muito nova, muito diferente das outras, e volta e meia as crianças brigavam fisicamente, se agrediam fisicamente para ver quem queria pegar aquela raquete. Eu estava lá com os professores, bom, mais uma vez, né, deu problema lá, teve agressão, brigas físicas por causa da raquete. No final da aula, os professores estavam perguntando para os alunos: escuta, como é que nós vamos resolver isso aqui? Isso aqui não pode mais continuar. Como é que nós vamos fazer para que a gente consiga ter uma paz aqui nessa turma e que ninguém brigue fisicamente por essa raquete? Aí os alunos deram várias dicas, eles mesmos, né? Por ordem de chamada. A raquete vai para a chamada do número 1, depois no outro mês ela vai ao contrário, começa pelo meio da chamada ou começa pelo fim da chamada. Aquele que tem mais frequência, aquele que tem menos falta, aquele que... Bom, deram várias regras para que se estabelecessem ali a paz e todos iriam seguir as regras. No final eu só falei uma coisa, eu disse, olha, eu aceito que vocês proporem, né? A turma de vocês, os professores ali são os que estão diariamente com eles, eu aceito. Eu só quero uma coisa do que for feito para vocês, por vocês aqui. Eu quero uma data limite de validade para essa regra. Quanto tempo ela vai durar? Digamos que ela dure 2 meses. Depois de 2 meses, o que vai acontecer? Vocês vão ter que conversar sem a regra para poderem chegar a um acordo pacífico de como usar esse material que vocês querem. Não quero uma regra o ano todo, a vida toda, porque isso impede o diálogo. E, teoricamente, somos seres com potência racional e discursiva. Temos que tentar usar isso para nos relacionar enquanto seres dessa natureza. E se a gente ficar agindo por regras, impede isso. Ou então a gente vai ter que agir por regras sempre. E quanto mais regras, menos possibilidade da interação ética, narrativa, declarativa, de argumentação. E os professores têm que ser os mediadores dessa argumentação. Então, o que eu fiz foi colocar uma data limite para que a regra estabelecesse como para evitar, né, aquele momento de explosão, a regra funciona e depois. Por quê? Porque penso sempre que entre a legalização e a ética moral, eu prefiro ficar sempre com a ética moral, sabendo que é mais difícil esse caminho. Porque é o caminho da diferença, da multiplicidade, da opinião contra, da abertura para o outro, da compreensão pelo outro, de saber me expressar de uma forma que o outro me entenda, de controlar as minhas paixões, minhas emoções, de querer mandar tudo longe e não poder, de respirar fundo, de ouvir o outro, de compreender que o outro... É o caminho mais difícil. Com certeza é o caminho mais difícil. Mas para mim é o caminho da construção da cidadania e das práticas éticas e morais. Então, essa questão da fake news traz para mim isso, né? Eu colocaria esse professor, por exemplo, que foi o ponto da discussão em aula, como moralmente reprovável para mim, não que ele seja imoral, não é nada disso, eu, segundo os meus critérios morais a respeito do diálogo, eu penso que ele não dá essa chance, ele se limita a fazer aquilo que ele está afim, joga lá, né? E ele não está falando falsidades da filosofia, penso eu que não. Minha aluna discorda de mim. Ele não está falando falsidades. Ele está falando, ele tá sendo um sofisma, mas ele não está mentindo. Não é peculato. Não é uma informação falsa, é uma informação subjetiva. Qual é a verdade sobre a filosofia clínica, né? Temos alguma estabelecida? Temos alguma metodologia que podemos dizer a partir daqui que todo mundo tem que falar? Esse é o fato? Não, não temos isso. Obviamente que tem uma metodologia que ela, de certa forma,
E por isso mesmo que ele falou sofismas, falou bobagens a respeito da filosofia, por não conhecer, não pesquisou. Mas isso é uma correção cognitiva, moral, né? E não alguma coisa que esteja do âmbito da legalização. Tem todo o direito de falar, porque eu também aqui vou falar, e agora eu vou chegar no ponto. Agora que eu vou chegar no ponto do vídeo. As críticas. As pessoas como nós, que estamos aqui, colocando a cara, a voz, as opiniões numa mídia, não interessa o tamanho que ela seja, temos que estar aberto a críticas. Ainda mais se aquilo que a gente vai falar tem um peso social ou contra-social, como é o meu caso da antipsiquiatria. Obviamente que eu sei que as pessoas não vão concordar e vão rebater tudo ou quase tudo que eu falar. Eu não estou aqui para conseguir apoios para aquilo que eu falo. Apoio para o que eu falo é na minha leitura. Eu vou pesquisar. Eu não quero. Eu quero apoio das pessoas no sentido de elas conseguirem chegar às suas próprias conclusões e passar essa mensagem adiante de acordo com as suas próprias conclusões. Mas eu não quero apoio ao meu pensamento. Estou procurando aqui pessoas que concordem comigo. Ao contrário, eu quero justamente incomodar, denunciar, advertir as pessoas para as falácias, enganos e mentiras e fake news da antipsiquiatria, da psiquiatria, com a antipsiquiatria. Então, eu estou aberto aqui a ser criticado, a ser duramente criticado, a fazerem perguntas que eu vou ter que aprender a responder. Isso me instiga exatamente a pesquisar mais e a responder mais. Já recebi críticas duras, às vezes quase violentas. Num primeiro momento eu respondo tranquilamente, porque eu compreendo que eu incomodo algumas vezes, então eu não vou dar atenção a isso. Eu respondo naquilo que a pessoa realmente está perguntando. E se na réplica da pessoa, ela já vem mais calma, a gente mantém o diálogo. Se ela continua agressiva, daí eu paro. Porque o objetivo aqui não é ficar convencendo ninguém a nada, né? É simplesmente passar minhas informações, meus estudos, minhas pesquisas empíricas de terapeuta e pesquisas intelectivas de procura, de pesquisas que eu faço e vou fazer sempre e faço há muito tempo. Então, o objetivo aqui é passar isso, é incomodar, é advertir, e eu sei que eu vou ter que estar aberto a críticas. O problema é que essas mídias, não só desse professor, mas de outros, que instigam o debate, que instigam essa questão de ficar falando mal dos outros, é só sensacionalismo, é só para dar view, só para dar like, na verdade não estão. E aí que eu critico moralmente essas pessoas. Elas não estão prestando realmente um serviço social através de uma mídia tão poderosa como é o YouTube, como é as mídias sociais aqui que estamos atuando, né? Estão simplesmente procurando um espaço sensacionalista para ganhar views, para ganhar uma grana. Nesse ponto, eu não critico totalmente. Eu só penso e peço que pensem de uma forma um pouco mais fora do seu umbigo e que vocês estejam passando para a sociedade, que é a mesma crítica que eu faço para a psiquiatria. Então, eu acho que nós temos que estar abertos a críticas, temos que dar cara a tapa, porque temos informações e experiências importantes para passar, penso eu. Uma, duas pessoas que eu consiga atingir através dessas críticas ou através de mostrar a validade da terapia da filosofia clínica. Essa é mais difícil porque quem tem essa validade são as pessoas que vêm fazer terapia com a gente, comigo. Essas pessoas me validam, mas eu não posso, eu não quero usar o nome delas para validar a filosofia clínica, porque parece que eu vou estar validando a mim. E não quero validar a mim, eu quero dizer que a filosofia clínica, realizada de uma certa forma, ela é absurdamente libertadora e emancipadora. Mas isso é um trabalho que vai ser feito mais à surdina por quem entra em contato com a filosofia clínica, faz a terapia e consegue comparar com as outras terapias que já fez e poder dizer a respeito do que ela fez na sua própria vida. Mas nas opiniões que eu trago, essas sim, essas eu posso falar, né, e posso expressar, mas temos que estar abertos a críticas, aberto a diálogo, aberto a essa dialética, digo até, podemos dizer assim, até, né, de cidadania, porque prestamos aqui, querendo ou não, positivo ou negativamente,
temos influência, pouca ou muita, social nessas mídias. Então, pensar no que falamos, investigar o que falamos. Eu estou aqui para dar uma resposta de uma pergunta sobre antipsiquiatria que fizeram para mim, que foi altamente legítima, que me colocaram contra a parede. Eu estou há 2 semanas pesquisando porque eu não quero falar bobagem. Porque eu penso que aqui eu tenho, interessa que tamanho, e nem se é a minha pessoa, mas a mídia me dá, né? Se eu coloquei aqui uma pequena influência social a respeito daquilo que eu trago. Então, por isso que eu quero mostrar quem eu leio, autores, nomes das pesquisas, porque o que menos interessa aqui é a minha opinião enquanto pessoa. Sou mais aqui um mensageiro daquilo que eu quero trazer para vocês. Mas a opinião que eu cheguei não interessa, não quero apoiadores para minha opinião, nem quero que me sigam. Eu quero que pensem, quero que, se eu puder, que eu instigue o pensamento das pessoas que estão recebendo da realidade da sociedade uma certa coisa, parem para pensar isso mesmo. Ouvi um cara falando que pode ser que seja diferente, é só isso. As conclusões que vão chegar são as próprias pessoas. Mas para isso, temos que estar abertos a críticas. Agora, se uma lei de fake news não for suficientemente clara para saber o que é uma opinião subjetiva, embora errada e mal colocada, de uma fake news, temos um grande problema social a resolver. Para mim isso é muito importante, porque parte do princípio, obviamente, da liberdade de expressão, da liberdade positiva, negativa, de expressão e a responsabilidade que temos que ter a partir dessa liberdade. E para mim essa responsabilidade, antes de tudo, ela é moral, ela é ética. Óbvio que tem que ter uma lei, é óbvio que tem que ter enquadramentos jurídicos legais para pessoas que fazem fake news. Óbvio que tem que ter. Que manipulam informações, que distorcem informações, que criam fatos que não existem para vantagens próprias. Óbvio que tem que ter. A questão é qual a diferença, né, nas fronteiras entre o que é uma fake news, que tem que ter uma judicialização, para algo que é uma opinião subjetiva, às vezes que incomoda, como eu vou fazer, e às vezes que me incomodem, como eu vou receber, mas a qual temos que tratar, para mim, do âmbito da ética e da moral e do discurso racional, argumentativo, cidadão, democrático. Mas para isso também as pessoas que fazem essas informações, que passam informações também, têm que estarem abertas a esse diálogo, essa dialética, essa construção do caminho da verdade e do conhecimento, nunca da verdade em si ou do conhecimento em si, mas estarmos no caminho da construção. Isso é para isso que as pessoas podem e devem discutir, afrontar e dialogar. Está bem? Bom, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, quiserem dar like e compartilhar, ajuda o YouTube a passar essa mensagem adiante. Qualquer comentário ou sugestão, por favor, só colocarem ali que eu vou responder na medida do possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.